Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu apresentei de forma teórica algumas relações ecológicas. Na verdade, as principais relações ecológicas que são cobradas no vestibular e que convém o professor trabalhar durante suas aulas. Hoje eu vou mostrar essas relações ecológicas na prática. E a primeira que eu vou apresentar é a de herbivorismo. Como a gente pode ver, tem alguns boizinhos ali e eles estão consumindo a vegetação rasteira, no caso a braquiária. Essa relação ela é positiva para o herbívoro, né? No caso o boi, e negativa para o capim. A relação de herbivorismo, alguns biólogos consideram como um tipo de predatismo e outros biólogos consideram que é um tipo de parasitismo. Os biólogos que defendem que é predatismo argumentam que o dano causado à planta é tão forte que chega a matá-la e por isso é uma predação. Enquanto que a corrente de pesquisadores que argumenta que o herbivorismo é um tipo de parasitismo é que chega o consumo das plantas feito pelos animais herbívoros. Eles ocasionam um desgaste na planta, mas não chega a destruí-la. Nesse caso, o boi ele consome uma parte do capim, mas não chega a matá-la. Então eu acredito que nessa situação é um herbivorismo mais semelhante com o parasitismo. Vale ressaltar também que a relação ecológica do tipo herbivorismo ela é interespecífica, ou seja, acontece entre duas espécies diferentes, e ela também é desarmônica, onde um indivíduo sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Outras relações ecológicas que a gente pode encontrar nesse caso, aqui com os boizinhos, são a de parasitismo, que no caso existem alguns parasitas no corpo do boi, como por exemplo o carrapato. Nessa situação, o carrapato é o parasita e o hospedeiro é o boi. Aí lembrando, na relação de parasitismo, o parasita sai beneficiado e o hospedeiro sai prejudicado. Também é uma relação interespecífica entre duas espécies diferentes e desarmônica. Um detalhe, no parasitismo, nunca será interessante para o parasita matar o seu hospedeiro, porque se isso acontecer, ele não vai ter mais uma fonte de alimento. Além de parasitismo, acontece, no caso, dentro do sistema digestório do boi, uma relação ecológica chamada de mutualismo. Na verdade, um tipo de mutualismo que é o mutualismo obrigatório. O boi é um animal ruminante, ele se alimenta de capim, mas ele sozinho não consegue fazer a digestão desse capim. Então, ao consumir a grama, olha assim, ao consumir a grama, esse capim vai para o trato digestório do boi. Lá dentro existe uma colônia de micro-organismos que vão fazer a digestão desse capim e com isso eles obtêm energia, vai chegar um alimento, bem dizer, entre aspas, de graça para ele. Então é benéfico para esses micro-organismos que estão lá no trato digestório do boi e também é benéfico para o boi, porque, como eu disse, ele não consegue fazer a digestão sozinho, mas graças a esses micro-organismos, a celulose será digerida. Então, trata-se de uma relação ecológica onde ambas as espécies envolvidas são beneficiadas, e é um tipo especial de mutualismo no qual tem que ser obrigatório, porque se não tivesse esses micro-organismos lá no trato digestório do boi, ele não iria sobreviver. Pessoal, eu senti o cheiro de carniça bem forte, já observei que tem alguns urubus sobrevoando nessa área e eu vou procurar esse local e provavelmente vai ser possível registrar a relação ecológica de comensalismo. A la Ben Cruz. Então, o cheiro de carniça está bem forte mesmo. Eu vou tentar aproximar bem devagarzinho para não espantar os urubus.
Então, ainda não vi o que aconteceu, mas percebe que o cheiro está muito forte e realmente tem um aglomerado de urubus nesse local. Vamos tentar aproximar devagarzinho para fazer o registro. Onde tem urubu é um forte indicativo que no local tem um animal morto. Existe até um projeto voltado para a ecologia de estrada que se chama Projeto Sistema Urubu. Nesse projeto foi desenvolvido um aplicativo onde as pessoas podem baixar no celular e registrar fotos de animais que foram mortos nas rodovias. Colocou o nome de urubu justamente por causa dessa condição, porque eles estão sempre presentes onde é encontrado um animal morto. Pessoal, aqui é possível a gente identificar que houve duas relações ecológicas, possivelmente a de predação e também está acontecendo agora a de comensalismo. Como vocês podem ver, existe o resto de um corpo de um bezerro. Não tem como eu avaliar qual foi o motivo da sua morte, mas a gente pode pressupor que houve uma predação. A predação é uma relação ecológica interespecífica e desarmônica. Interespecífica porque é entre duas espécies diferentes e desarmônica porque uma delas sai prejudicada, no caso a presa. Após essa predação, percebe-se que vem acontecendo agora outra relação ecológica, a de comensalismo. A relação de comensalismo é uma interação também entre duas espécies diferentes, ela é interespecífica, e já no caso da relação de comensalismo, ela é harmônica, onde que o animal que está se alimentando desse resto de carcaça, ele sai positivo, beneficiado, e o animal que provocou a morte desse bezerro, para ele é indiferente. Depois dele ter matado, tanto faz, tanto fez, se caso algum outro organismo consumir o resto ou não. Por isso que é caracterizado como comensal, tá? Como relação de comensalismo. Além das moscas, percebe-se também que teve a presença de urubus, só que com a nossa presença eles se afastaram. Pessoal, a próxima relação ecológica que eu vou apresentar para vocês é a de sociedade. E aqui nós temos o exemplo do cupim, nós temos o cupizeiro. Nessa relação ecológica, ela é intraespecífica, ou seja, acontece entre indivíduos da mesma espécie, e também ela é harmônica. Ou seja, os indivíduos, essa relação promove um benefício a toda a população. No caso dos cupins, eles estabelecem uma organização em castas, onde o trabalho em grupo dos indivíduos dessa espécie promove benefícios para toda a equipe. Outra relação parecida com a de sociedade é a de colônia. A relação de colônia também acontece entre indivíduos da mesma espécie e ela também é harmônica. A diferença é que na relação de sociedade, como por exemplo a dos cupins, os organismos desse conjunto não estão unidos fisicamente e eles apresentam um certo grau de independência. Enquanto que na relação de colônia, como por exemplo os corais, os organismos eles vivem conectados uns aos outros e não têm um grau de independência tão grande, igual por exemplo os cupins e as formigas. Pessoal, a próxima relação ecológica que eu vou apresentar para vocês é a de competição. Existe competição interespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes, e existe também competição intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Essa relação ela pode acontecer entre os animais, e aí pode ser tanto de animais de grande porte quanto animais de pequeno porte, e pode acontecer também entre as plantas.
E agora eu vou tentar exemplificar um tipo de competição que acontece entre as plantas. Como vocês podem ver, aqui a gente está dentro de uma floresta e existem várias árvores. Cada uma dessas árvores necessitam de absorver nutrientes e água que estão no solo e necessitam também de absorver a luz do sol. E para obter esses recursos, elas acabam tendo que competir com outras plantas que estão próximas delas. Um detalhe importante que é interessante o professor mencionar durante suas aulas: quanto mais próximo o nicho ecológico de um indivíduo com o outro, maior será a intensidade da competição. E isso pode provocar ou o desaparecimento de alguma espécie, né? No caso aquela que estiver perdendo a competição, ela pode vir a desaparecer, ou então comprometer o seu desenvolvimento e sua reprodução. Na natureza, as espécies, ao longo do tempo, aos pouquinhos, elas vão se adaptando para se sobressaírem nessa competição. E às vezes elas vão modificando um pouco o seu nicho para poder conseguirem viver no mesmo ambiente. Nessa situação, como por exemplo aqui nessa floresta, a gente pode ver que existem árvores que ocupam um estrato mais superior, e existem árvores também que estão ocupando, mais jovens no caso, que estão ocupando um estrato mais inferior. Essas árvores que ocupam um estrato mais superior, elas têm um acesso maior à luz do sol e elas têm também raízes mais desenvolvidas que permitem com que elas absorvam uma quantidade maior de nutrientes e água do solo. E sua copa também estando mais espaçada e mais iluminada, permite com que ela faça uma quantidade maior de fotossíntese. E isso tudo possibilita com que ela se desenvolva mais. Essas árvores de menor porte, elas ainda não têm acesso a todos esses recursos. Mas pode ser que no futuro aconteça alguma coisa, que essa árvore de maior porte venha a ser derrubada, ou de forma natural, ou pelo ser humano. E com isso, vai abrir um espaço dentro da mata, abrir uma clareira, e fornecer recurso, no caso de luz, e também aumentar os recursos que estão no solo, para que plantas de menor porte finalmente possam se desenvolver. Try to catch me howling at the moon. Vale o professor ressaltar que na relação de competição, ambas as espécies envolvidas saem prejudicadas. É uma relação menos-menos. Mesmo aquela que se sobressai, acaba que ela apresenta um gasto energético maior, tendo que competir, e apesar de se sobressair, ela também será prejudicada. Quando o professor estiver ensinando sobre a competição, fica interessante ele emendar o assunto abordando sobre o impacto das espécies introduzidas. Como por exemplo, vocês podem ver que essa área aqui é composta por pastagem com a gramínea braquiária. A braquiária não é uma espécie nativa do Brasil, não é oriunda daqui. Ela tem origem africana e foi introduzida aqui no Brasil, formando pastagens para a criação de gado. Essa braquiária, que veio lá da África, ela apresenta um nicho ecológico muito semelhante com as gramíneas nativas e ela tem um fitness mais avantajado. Ela compete com as gramíneas nativas, se sobressai com relação a essas gramíneas e estão dominando todo o ambiente. O impacto principal dessa planta exótica é que ela está levando à extinção das gramíneas nativas. Então, aí que está o perigo da introdução de espécies exóticas em um ambiente.
O local certo da braquiária estar é lá na África. Quando ela chega aqui no Brasil, pode se transformar num problema. Pessoal, estou aproveitando esse momento que a gente encontrou uma correção de formigas para apresentar novamente a relação ecológica do tipo sociedade, que é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica e harmônica. Percebe que essas formigas elas realizam um trabalho de forma conjunta. Aqui nós temos as formigas operárias, elas estão carregando pedaços de folhas e com isso elas conseguem estabelecer vários benefícios para o formigueiro como um todo. Então está aí um exemplo fácil de encontrar na natureza que o professor poderá estar apresentando para os seus alunos. Pessoal, nessa árvore aqui a gente pode encontrar uma relação ecológica de parasitismo, né? Que é uma relação desarmônica interespecífica, onde o parasita são os cupins e o hospedeiro é a árvore. Como vocês podem ver, esses cupins estão deteriorando essa árvore. Se caso essa relação ecológica avançar a ponto de aos poucos matar essa árvore, esse parasitismo vai fugir um pouco da regra, né, que geralmente o parasita não mata o hospedeiro, e quando ele está num grau elevado, a gente passa a denominá-lo como parasitoidismo. Pessoal, a próxima relação ecológica que eu vou apresentar é de mutualismo, só que é um tipo diferente de mutualismo, no qual ocorre entre os líquens. Os líquens, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ele é um organismo formado pela união de fungos e algas ou cianobactérias. Essa união ela é tão forte que vai além do mutualismo obrigatório, podendo até ser chamada de uma simbiose. E essa relação ela permite benefícios para ambas as espécies envolvidas e possibilita com que esse organismo colonize ambientes nos quais que sozinhos não era possível ele frequentar. Então, eu acabei de encontrar aqui uma telha de aranha e vejo que esse momento o professor pode aproveitá-lo para poder explicar a relação ecológica do tipo canibalismo, que é uma relação que acontece entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, é intraespecífica e desarmônica. No canibalismo, um indivíduo come o outro que é da mesma espécie. E entre as aranhas, em várias espécies, a aranha fêmea ela consome o macho depois da cópula. Com isso, ela vai poder obter maior energia e ter um maior sucesso na sua reprodução. Pessoal, a próxima relação ecológica que eu vou apresentar é de amensalismo. No campo, principalmente em Minas Gerais e acredito infelizmente no Brasil, o exemplo mais fácil do professor mostrar é o caso do eucalipto. O eucalipto ele produz substâncias alelopáticas que inibem o crescimento de outras plantas que estão em sua volta. A relação de amensalismo é justamente isso, é quando uma espécie atrapalha o desenvolvimento do outro. Existem outros exemplos clássicos, como por exemplo os dinoflagelados, provocando a maré vermelha, no qual vai prejudicar bastante o desenvolvimento dos organismos aquáticos que estão lá naquele ambiente. Outra situação, que aí talvez seja até uma viagem minha, deixa nos comentários se eu vacilei, mas que eu acho que pode ser que seja interpretado como um amensalismo. Olha só, essa situação aqui. Percebam que foi feito um trilho para a passagem na mata. Esse trilho foi feito por seres humanos. E o pisoteio para fazer essa trilha, com certeza,
prejudicou a vida de vários organismos que dependiam dessa parte da mata. Ou seja, para o ser humano foi neutro, a gente pode até simbolizar com o número 0, e para as espécies que foram prejudicadas, elas estão saindo com saldo negativo. Então eu acho que talvez se o professor não encontrar nenhuma árvore de eucalipto na mata onde ele for fazer uma aula prática sobre as relações ecológicas, talvez usar essa estratégia de explicar o trilho pode ser que tenha algum sentido e consiga passar pelo menos a ideia básica de como que funciona essa relação. Fazer uma aula de campo não é fácil, requer que o professor mobilize a escola inteira para ela poder acontecer. O professor deve tomar o cuidado com várias coisas. Com relação ao vestimento dos alunos, ele deve exigir que no mínimo os alunos usem calça de tecido grosso, como por exemplo calça jeans, e também um calçado fechado. Se for uma floresta mais perigosa, digamos que menos acessível, com trilhas que não estão bem construídas, será necessário também a utilização de perneiros. Além disso, é preciso que o professor tenha pelo menos um kit de primeiros socorros para fazer um atendimento imediato se caso algum aluno se ferir. É necessário também que o professor procure saber pelo menos o básico da saúde de cada aluno e verifique se eles apresentam alergia a algum inseto, por exemplo. É preciso também que o professor acesse essa área antes, veja quais pontos interessantes que ele pode estar naquele local inserindo alguma explicação sobre a matéria e também verifique com antecedência as condições das trilhas. E se porventura ele perceber que oferece risco, optar por um trajeto alternativo. É necessário também, no caso de uma aula campo, principalmente se esse ambiente for distante da escola, o professor ele reserve um dia, ou pelo menos um turno, com aquela turma que ele pretende fazer a aula, para ter dedicação exclusiva. E talvez ele vai ter que se mobilizar para conseguir transporte, para conseguir mais funcionários da escola para poder estar acompanhando essa atividade. Talvez será necessário também trazer alimento para eventualmente os alunos fazer um lanchinho, trazer água. Então, acaba que tem que ter uma mobilização prévia bem complexa, né, e cansativa, que o professor necessita fazer para tudo dar certo durante a aula prática. E só lembrando, esse trabalho todo não vai resultar em nenhum centavo a mais no salário do professor, infelizmente. Mas a motivação maior do professor deve ser que nesse ambiente de natureza é possível com que os alunos aprendam mais. Na verdade, os alunos vão se sentir mais motivados para aprender nessa situação. Vamos falar a verdade. Manter a rotina de todo dia, explicação dentro da sala de aula, por mais legal que a matéria seja, às vezes o aluno não se sente empolgado, entusiasmado para aprender. E entenda, professor, nem sempre é culpa do aluno, é que realmente essa situação é chata. Trazer o aluno para campo permite com que ele tenha uma emoção maior ao aprender o conteúdo. E permite também, de forma natural, ele concentre mais na explicação. E com isso, ele com certeza vai entender melhor. Então, apesar de todas essas dificuldades, de todos os riscos que envolve fazer uma aula prática, eu aconselho e acredito que é uma forma eficiente de estar ensinando o conteúdo que o professor deve passar. Hoje foi possível, nessa rápida saída a campo, apresentar várias relações ecológicas e eu espero que tenha ajudado vocês, professores. Você, aluno também que acompanha o meu canal, espero que tenha aprendido alguma coisa. E é isso aí, pessoal. Tchauzinho, gente.